Boa noite, caros amigos. Bem-vindos à nossa reunião espiritual desta segunda-feira, dia 5 de outubro. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa reunião, a nossa corrente espiritual, que é engrandecida pela sua presença, pelo seu coração, pelas suas vibrações, onde estamos juntos aqui desde março, procurando abrir o nosso guarda-chuva espiritual, né, no meio dessa tempestade. É o guarda-chuva da prece, o guarda-chuva do Evangelho, o guarda-chuva das reflexões, das vibrações que trocamos uns com os outros, da nossa união espiritual, do nosso desejo que o bem-estar que sentimos em nossa reunião possa se expandir para mais pessoas, para que a gente possa fazer um momentinho de luz, ainda que seja uma luz muito pequena, mas um momento de luz na humanidade, entre as pessoas que estiverem conosco, as pessoas que estão necessitadas de uma palavra, de uma oração, de uma boa energia. Tem tanta vibração negativa no mundo, né? A gente reclama tanto do mundo, há tanta guerra. Aqui a gente está fazendo alguma coisa de bom, né? Está tentando mostrar ao mundo fraternidade, esperança, união entre a gente, desejar o bem para as pessoas, trazer um pouco de equilíbrio, de esperança, de otimismo. Então sejam todos muito bem-vindos aqui, já vendo vários companheiros, amigos, amigas, Regina Besselga, Carla Virgínia, a Nelly Gianelli também, Meire Daniele do Grupo Esperança, o Zé Zandominique também sempre engrossando a nossa corrente positiva, Márcio Furlan também do Grupo Esperança, seu Antônio Heraldo, Milton Vieira também sempre trazendo muita vibração boa. É muita gente, né? A gente sente um coração muito grande, né, da nossa corrente aqui. Irmãos que vêm para cá, vêm também querendo colaborar, né? Trazer uma coisa boa. Não apenas pedir, mas também ser um instrumento de paz, de bondade, de luz. Zé Roberto Manso aqui também conosco, Dr. Paulo Eduardo, Sandra Salvetti, a Vandinha, Salete Carvalho, Ivanilde também conosco, família Simão de Guarulhos, Márcio Zanini, Viviane dos Santos, muitos corações, Chiquérrima Garrido, do Centro Perseverança, Leilane Garcia, Ana Lúcia Ferro, todos bem-vindos. Você pode colocar o nome de alguma pessoa por quem você deseja que seja envolvida na nossa corrente hoje. Só digite o nome e a cidade onde a pessoa se encontra. Não precisa contar o caso dela, não precisa dizer o que ela está passando. Deus sabe, os bons espíritos sabem. Você pode colocar um copo com água também para vibrações do teu fortalecimento, para alguém da família que está enfermo.
Quem puder compartilhar também a nossa live, vai ajudar bastante para que a live também possa ser do conhecimento de mais pessoas. Estamos aqui reunidos com amigos de várias cidades de São Paulo, do Brasil, irmãos de outras terras também. Conosco, já vimos aqui gente dos Estados Unidos. Bem, vamos dar início então? Já passamos aí das 21 horas, estamos aqui com mais de 2.500 pessoas. Nossa corrente já está formada com as bênçãos de Deus. Vamos orar. Pai Celeste, Criador, Senhor de nossas vidas, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos com o coração repleto de alegria, de gratidão, por todas as bênçãos que temos recebido ao longo das nossas reuniões. Sentimos que nunca ficamos sem o teu amparo, o amparo dos teus mensageiros que atendem em teu nome, que vêm até nós imbuídos de todo o amor, trazendo aquilo que de melhor nós estamos precisando. Pai, sabemos que as tuas leis são justas, que os teus desígnios são acertados. Mesmo assim, Senhor, ajuda-nos na travessia dos nossos problemas. Dá-nos compreensão dos motivos pelos quais muitas vezes estamos sofrendo. Dai-nos entendimento de que nós somos o construtor do nosso destino, que nós a todo instante estamos criando, renovando o nosso caminho, o nosso futuro, através do que pensamos, do que falamos e do que fazemos. Ilumina, Senhor, esse encontro desses irmãos que hoje estão unidos a nós nesse instante, cada um no seu lar, no seu ambiente próprio, mas todos nós unidos pelos laços da gratidão e pelos laços das nossas necessidades espirituais. Por isso, Senhor, autorize que teus mensageiros, as falanges do bem, teus anjos, teus santos, teus guias, teus representantes, possam estar ao lado de cada um de nós nesse momento, a fim de que nos sintamos fortalecidos, a fim de que nos sintamos aconchegados junto ao teu amor, porque isso nos faz mais fortes, porque isso nos consola, porque isto nos dá força, Senhor, de caminharmos adiante, de não esmorecermos diante das dificuldades, e ao contrário, através delas, através dessas pedras do caminho, construirmos pontes
para a nossa evolução. Nós lembramos das promessas de Jesus, de que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em nome dele, que o Mestre estaria conosco. É por isso que sentimos nesse instante que Jesus Cristo está entre nós. Que alegria recebê-lo em nossa reunião. Que esperança. Que amor. Que bênção estamos recebendo nesta noite. Este Jesus que acompanha todo esse nosso encontro. Atendendo a cada um de nós, escutando as nossas dificuldades e amparando-nos em nossas necessidades. Vamos considerar a nossa reunião de hoje como aquele encontro, aquela ceia de Jesus com seus discípulos. Jesus está no meio de nós. E Ele está trazendo o pão e o vinho, o alimento material e espiritual, para cada um de nós. E é assim, com essa confiança, com esta alegria e com essa gratidão, que nós damos por aberta a nossa reunião, orando a prece que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, nos dai nesse encontro, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Em nome do Pai, em nome de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, em nome dos bons espíritos, em nome dos teus guias, das tuas forças divinas, dos teus antepassados de luz, nós damos por iniciada a nossa reunião desta noite. Graças a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos que estão ainda chegando à nossa reunião desta noite. Sintam-se todos abraçados. Estamos aqui congregando. Estamos aqui numa ceia espiritual em que Jesus é aquele que nos trará o pão que estamos precisando nesta noite. Tenhamos essa confiança. Não é só uma reunião do intelecto, é uma reunião do nosso coração, ligado ao coração de Jesus. O Mestre,
aquele que é o nosso amigo, aquele que não esqueceu de nós, aquele que prometeu que estaria conosco. E essa promessa se cumpre mais uma vez nesta noite. E é por isso que eu trouxe exatamente para falar sobre a questão do perdão. E trouxe uma história contada por Jesus. A melhor maneira de a gente lembrar de Jesus é lembrar o que ele falou, o ensinamento dele, entrar em comunhão com ele. E é o que nós vamos fazer agora. É uma parábola que Jesus contou naquele momento em que Pedro pergunta a ele, aquela pergunta que é muito clássica, que a gente já ouviu: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus disse: não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí Jesus emenda uma história, que é a história do empregado mau, ou do credor incompassivo, do credor sem compaixão. Você talvez tenha já ouvido. Se não ouviu, não tem problema algum. Vai ouvir hoje pela primeira vez. Quem já conhece vai relembrar. Que história é esta? Disse Jesus: porque o reino de Deus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um empregado que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar a dívida. Então o patrão mandou vender como escravo o empregado, sua esposa, seus filhos e tudo aquilo que ele possuía para pagar a dívida. Mas o empregado, de joelhos, diante do patrão, pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a sua dívida e o deixou ir embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Percebeu? E ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então seu companheiro de joelhos pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, jogou o companheiro na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, eu perdoei tudo o que você devia porque me pediu. Você também devia ter perdoado o seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a prisão, a fim de ser castigado até pagar toda a dívida. E Jesus arrematou a história dizendo: é assim que o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Historinha, né? É fácil de a gente entender a moral da história, né?
É uma história que Jesus criou para contar, para chamar nossa atenção para algumas coisas que ele já tinha dito lá no Sermão da Montanha. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus: não julguem os outros para que Deus não julgue vocês, porque Deus os julgará do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma regra que usarem com os outros. Então, naquela historinha, numa síntese, aquele empregado foi perdoado de uma grande dívida, só que esse empregado que foi perdoado não perdoou aquele outro empregado que devia para ele. E aí então o patrão ficou sabendo quem seria o patrão. Deus, as leis divinas. Né? Se você não perdoou, não será perdoado. E aquele patrão, e aquele empregado que foi perdoado, foi desperdoado, voltou para a prisão, até pagar toda a dívida dele. Jesus enunciou aqui uma lei espiritual. Cada um será tratado do jeito que trata o outro. Cada um receberá o tratamento na mesma medida em que tratar o seu próximo. Não é que Deus fica lá com um caderninho na mão, lá no céu, olhando. Ah, o De Luca foi perdoado, mas não perdoou o fulano, então, vou mandar prendê-lo. Não, Deus criou uma lei. A lei que cada um colhe o que plantou. Cada um será tratado da mesma forma que tratar. Aliás, é o que está expressamente no Evangelho, é aquilo que expressamente o Cristo disse. Você será julgado, vamos repetir aqui, com a mesma regra que usou com os outros. Qual é a nossa regra com os outros? Qual é a regra que a gente quer que use com a gente? Ah, com a gente não quer nem regra, né? A gente quer, por favor, clemência, né? Entendimento, compaixão, misericórdia, perdão, porque eu creio que a gente já percebeu que a gente também erra, que a gente se equivoca, que a gente se atrapalha, que a gente prejudica os outros. E aí, se você, né, for olhar essa questão sob o ponto de vista, né, que o Espiritismo nos traz, que é que nós somos seres que já tivemos outras vidas, outras experiências, nas quais muitas vezes a gente acertou com algumas pessoas, mas com outras a gente errou. A gente ajudou alguém, mas também já prejudicou muita gente. Já prejudicou financeiramente, já prejudicou moralmente. A gente pode até ter cometido alguns crimes contra determinadas pessoas. Pessoas que a gente não amou, pessoas que a gente, né, causou um grande mal. E aí, então, nós estamos em desarmonia com a lei. Então, para nós, a gente sempre quer, né, um olhar bondoso de Deus. Né? Pai, por isso que na oração do Pai Nosso, né, aquele trecho que Jesus fala, Pai, perdoa os meus pecados. Pecados aqui, erros. Perdoe os meus erros. Perdoe a minha fraqueza. Perdoe, sabe, as vezes em que eu não tive
a melhor conduta, né? Perdoe o mal que eu prejudiquei alguém. Será que quando a gente vai orar o Pai Nosso, a gente consegue pensar nisso? Pai, perdoe os meus pecados. Por isso que não é fácil orar o Pai Nosso, não. Porque nessa hora, a gente tem que lembrar de alguma forma, ou pelo menos reconhecer que a gente é também um transgressor das leis espirituais. Pode ser que a gente, né, a lei terrena, a gente esteja certinho, a gente não cometeu nenhum equívoco, nenhum problema. Mas e perante a lei de Deus? Perante a lei do amor? Perante a lei da fraternidade? Que gesto de fraternidade a gente teve hoje, por exemplo? Será que hoje, por exemplo, a gente não foi agressivo com alguém? Se não, né, pelo menos em palavras? Será que hoje a gente não ignorou alguma pessoa? Será que alguém que estava esperando alguma coisa da gente, a gente nem deu bola? Será que a gente pôde prestar alguma ajuda para quem estava precisando e a gente... que se dane, estou com muito problema, não quero nem saber, cada um que se vire. Mas na hora que a gente está com aflição, com um problema, com a culpa, Deus me perdoe. Só que a lei espiritual qual é? Está lá no Pai Nosso. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Então, o perdão, ele é uma lei de mão dupla. Para ser perdoado, eu preciso o quê? Perdoar. Quando eu não perdoo, não posso ser perdoado. Aí, eu vou ter que cumprir a lei que eu impus ao outro. Na história contada por Jesus, o que aconteceu com este empregado que foi perdoado e não perdoou o que devia para ele, e ele mandou aquele empregado para a cadeia? Ele acabou indo também para a cadeia. Foi a lei que ele escolheu para o outro. Aplicou para si mesmo. Então nós precisamos tomar muito cuidado, gente, quando a gente julga, quando a gente condena, quando a gente não perdoa, quando a gente não tem piedade, quando a gente, sabe, é muito rigoroso, quando a gente, sabe, é muito cruel, não é? A gente tem o coração muito pedrado, porque no fundo nós estaremos escolhendo uma lei que será aplicada para nós mesmos. Percebe a grandeza espiritual desse ensinamento? Então, o perdão é uma maravilha. A gente já conversou aqui em algumas lives sobre o perdão, falamos do benefício dele para a paz do nosso coração, falamos do benefício do perdão para a saúde, falamos do benefício do perdão para as nossas relações afetivas. E hoje eu quero estreitar um pouco o assunto do perdão com os nossos relacionamentos espirituais. Você já tinha pensado nisso? Nós temos aqui na Terra pessoas com as quais a gente se dá bem e temos pessoas com as quais a gente, às vezes, não se deu bem. Aconteceu alguma coisa, algum problema, né? Aconteceu um desentendimento e ficou uma sensação, ficou um problema, ficou um mal-estar, um mal-entendido, e às vezes ficou ódio mesmo, né? Pode ser que nós estejamos odiando alguém e pode ser, muito provavelmente, que tem alguém que não vai com a nossa cara, que não gosta, que olha para nós, não vai, né? Até aí eu acho que tudo bem. Mas ampliando um pouquinho essa questão, você já considerou a possibilidade de que pode ser que tenha
alguém no mundo espiritual que esteja descontente comigo? Algum desafeto? Desencarnado? Que está no mundo espiritual com raiva de mim, com ódio de mim? E óbvio, emanando energias negativas para me prejudicar? Ah, Madeluca, mas será que isso pode me atingir? Eu posso ser alvo de algum ataque espiritual, de algum espírito que ali não me perdoou, está com muita raiva? A resposta é: depende. Depende. E aqui a gente vai ouvir Chico Xavier agora sobre esse assunto. Postei o pensamento do Chico hoje, quando ele disse assim: o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece a lição do perdão, que a indulgência é eficaz recurso terapêutico contra a obsessão. O que é obsessão? É exatamente isto. É uma influenciação espiritual negativa. Algum espírito que está com algum sentimento ruim, com algum ódio, com alguma raiva, com alguma vingança, e ele então está vibrando, assim como nós aqui vibramos positivamente para os outros, pode ser que tenha alguém vibrando negativamente contra nós, no mundo espiritual. Mas o Chico está dizendo isso aqui: a indulgência é eficaz recurso terapêutico contra a obsessão. Os nossos desequilíbrios, veja o que o Chico diz agora, os nossos desequilíbrios mais graves nascem da nossa incapacidade de perdoar. Na sintonia quase constante que sustentamos com os nossos desafetos desencarnados. Percebe? Quer dizer, quando eu não perdoo, eu não posso também ser perdoado. Não é isso que nós aprendemos com Jesus? Ora, quando eu não perdoo, eu fico numa vibração acessível, vulnerável àqueles a quem eu cometi algum mal. Então, eu não perdoo fulano que fez comigo. Quando a gente tem uma atitude dessa, neste exato momento, a gente está abrindo uma brecha muito grande para que energias negativas, vindas não apenas de quem está encarnado aqui na Terra, mas também de quem está no mundo espiritual e que tenham alguma animosidade contra nós, energias vindas dessas mentes possam nos atingir, sim. Faz sentido isso? É uma lógica espiritual. É uma lógica que Jesus nos apresentou. Por isso que Chico disse que o perdão inibe o assédio dos espíritos que tencionam nos prejudicar. Quer dizer, quando eu, porém, todavia, perdoo, sou indulgente, né? Sou compassivo, tolerante, eu não estou abrindo brecha, eu não estou no mesmo padrão de vibração, de energia, daqueles que, porventura, estão querendo me prejudicar. Por quê? Porque eu perdoei. Porque eu compreendi. Porque eu fui tolerante, que eu fui compreensivo. Mesmo que existam energias negativas que estejam querendo me atingir, eu estou imune a elas porque estou num outro campo de energia superior. Então, o melhor trabalho que a gente tem de defesa, né, contra
o assédio espiritual, um deles, perdão. Perdoe. Compreenda. Tolere. Tenha compaixão. Essa é uma lição constante de Jesus. Por isso que ele falou, perdoe 70 vezes, 7 vezes. Porque se eu não perdoar, o não perdão vai ser a minha lei. Então, se eu não perdoo, também fico vulnerável à cobrança dos espíritos que eu, de alguma forma, em algum tempo, em algum momento da minha história espiritual, eu prejudiquei. E posso dizer a vocês, se nós estamos aqui encarnados na Terra, gente, que é um planeta, né, não é um planeta superior, a Terra não é um mundo superior, a Terra é um mundo, aqui é um hospital, a Terra é uma escola. E vou falar uma coisa para você, pode ser que nunca mais você vai querer entrar na minha live outra vez, mas eu vou falar o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles falaram que a Terra é um presídio. Aguenta isso? Somos infratores. Claro, não estamos falando de infratores das leis terrenas. Quando eles escreveram isso, não é de infratores das leis humanas, mas infratores das leis divinas. Quando a gente não ama, quando a gente prejudica, quando a gente é egocêntrico, quando a gente, já caluniou, já trouxe prejuízo material, já agrediu fisicamente, já matou fisicamente. Será que, gente, do ponto de vista da reencarnação, vamos colocar de Jesus para cá, vamos colocar, né, da Primeira Guerra Mundial para cá, quantas milhões de pessoas morreram no mundo vítimas de conflitos e guerras? Será que a gente não está envolvido em alguma dessas confusões? Eu não me excluo. Por isso que naquela parte da oração do Pai Nosso, eu tenho procurado, não é fácil dizer, Pai, perdoa os meus pecados. Não é para a gente ficar assim, numa condição de martírio, não é isto, mas é para dar uma noção de que, me perdoe, a gente não é flor que se cheire. A gente é bonzinho, 2 centímetros. Pisou no meu calo, pronto. Eu posso estar aqui, estou orando com vocês, né? Estou na maior vibração positiva, mas eu não me garanto que amanhã, se alguém pisar no meu calo, eu vou dar coisa. Mas tudo bem. Portanto que eu reconheça isto para poder me tratar, né? Para poder me vigiar. Mas veja como essa lição do perdão é de fundamental importância. Se a gente não levar isso a sério, a nossa vida não anda, porque a gente vai estar, toda hora a gente está com choque de cobrança, choque de retorno, né? Pega inveja, pega mal olhado, pega macumba, pega tudo, né? Tudo quanto é energia negativa. Por quê? Porque a gente não é flor que se cheire. Porque a gente é pau, pau, pedra, pedra, fez comigo, levou, eu não perdoo, não levo desaforo para casa, tá devendo, tem que me pagar até o último centavo. Mal a gente sabe que agindo assim nós estamos nos condenando. E às vezes a gente está com obsessões espirituais. Provavelmente. Não é para assustar ninguém, mas é para alertar. Para a gente poder o quê? Como é que eu me curo disso? Começa perdoando, começa orando,
Sabe? Começa reconhecendo que você também, eu também, que a gente é farinha do mesmo saco. Que aqui na Terra todo mundo é atrapalhado, todo mundo aqui está hospitalizado, está na escola do beabá espiritual. Todo mundo aqui está na penitenciária espiritual. Inclusive esse que está falando com vocês. Eu queria encerrar para contar uma historinha que eu achei muito bonita. Aconteceu com um famoso jogador de beisebol na Argentina, Roberto Vicenzo. Ele ganhou um campeonato lá e aí recebeu o prêmio do campeonato. Um cheque que deram para ele no dia da conquista. Um cheque com uma boa grana. Quando ele estava saindo, depois de toda a comemoração, quando ele estava embora, ele foi abordado no estacionamento por uma jovem que o cumprimentou, parabenizou, mas depois contou a história dela, que ela estava com um bebê quase que recém-nascido e que esse bebê estava com um grave problema de saúde, estava à beira da morte. O Roberto Vicenzo pegou aquele cheque do prêmio, endossou e deu para a mulher. E disse, vai cuidar do seu filho. Cuide dele. Pague todas as despesas médicas. Faça o que for melhor para ele. E a mulher saiu agradecida, foi embora. E a vida seguiu. Uma semana depois, no mesmo clube em que o Roberto de Vicenzo estava, se aproximou um policial e disse para ele, Roberto, você está lembrado que semana passada, ao sair daqui, você foi abordado por uma senhora, alegando que ela estava com problema com o filho? Falou, lembro, sim. Pois é, nós temos uma notícia para trazer para o senhor. Ela era uma impostora. Ela não era casada e nem tinha qualquer filho, muito menos filho morrendo. Ele falou, jura? Sim, é verdade. E aí ele finaliza a conversa dizendo assim, você quer dizer que não havia nenhum bebê à beira da morte? E o policial falou assim, é isso mesmo. E ele finaliza, essa foi a melhor notícia que eu vi em toda a semana. Veja a saída que ele teve. Ele ficou com uma interpretação melhor sobre o ocorrido. Tudo bem que ele foi enganado, que ele foi impostor, mas ele não quis ficar com isso. Ele ficou com a parte melhor. Graças a Deus, não tinha nenhum menor à beira da morte. Vamos orar? Senhor Deus, nesta noite em que compreendemos as tuas leis magnânimas, em que pudemos refletir um pouquinho mais sobre o perdão que o Senhor nos ensinaste através de Jesus. Te pedimos, abra nossa mente, abra o nosso coração, para que sejamos pessoas mais compassivas, para que sejamos pessoas mais compreensivas, para que não sejamos julgadores cruéis e implacáveis. Quando
da nossa própria parte, estamos também precisando de um olhar de complacência, de entendimento e de perdão para as nossas próprias faltas e fraquezas. Senhor, não deixa o nosso orgulho, o nosso ego nos cegar para a nossa própria fragilidade. Não deixe que o orgulho ferido faça de nós alguém, um juiz severo e implacável. Que cada vez que eu tiver que julgar, eu lembre dos meus próprios erros e recorde que o Senhor tem nos suportado há tantos e tantos séculos. Que o Senhor sempre nos tem dado oportunidades, apesar dos nossos erros clamorosos. No fundo, Senhor, nos faça um pouco mais humildes. Que nós possamos ter na memória aquela frase de Jesus: atire a primeira pedra, aquele que tiver sem pecado. Senhor, eu gostaria nesta noite, eu quero jogar fora todas as minhas pedras. Nesse instante, Senhor, eu quero me libertar dessas pedras que eu estou atirando no mundo, que eu estou atirando nas pessoas que não corresponderam àquilo que eu gostaria que elas fizessem. Estou parando de jogar pedras, eu quero jogar fora essas pedras que eu estou atirando contra a vida, por ela não ser do jeito que eu queria. Eu também quero parar de jogar pedras, Senhor, em mim, porque eu também me condeno, porque eu também não me aceito, porque eu também não me perdoo. Mas nesse instante, Senhor, olhando para os olhos de compaixão de Jesus, como eu sinto que Ele, só com o olhar, está pedindo que a gente jogue fora as nossas pedras, jogue fora as nossas culpas, jogue fora as nossas acusações, jogue fora o nosso ódio, jogue fora as nossas mágoas. Eu quero ser limpo, Senhor. Eu não quero ser um caminhão de pedras. Elas são muito pesadas. Elas me adoecem.
elas me prejudicam, elas me fazem uma pessoa amarga, cruel, rancorosa. Elas prejudicam a minha saúde. E é nesse momento, então, Senhor, eu quero perdoar. Perdoar quem um dia me fez chorar, quem me prejudicou. E eu quero lembrar daquelas suas palavras diante da cruz. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Eu não quero mais ser juiz de ninguém. Eu quero entender que todos nós somos ainda criaturas imaturas. Não necessariamente maldosas, muito mais ignorantes do que maldosas. Ah, Senhor, já estou me sentindo leve. E eu peço perdão a todos aqueles a quem eu prejudiquei. Estejam encarnados ou desencarnados. E a melhor forma que eu tenho de convencê-los da sinceridade do meu pedido é o quanto que nesse momento eu me disponho a perdoar. A quem me prejudicou. Abençoa-nos, Senhor Jesus. Escutamos as tuas amorosas palavras. Vá, os teus pecados te foram perdoados. Perdoar é amar, é compreender, é renovar, é recomeçar. E é assim que esta bênção, Senhor Jesus, essa bênção do perdão que nos suaviza, que nos tranquiliza, que nos harmoniza, nós queremos enviá-la agora a todos os irmãos que estão passando por dificuldades, a todos os irmãos que estão hospitalizados, a todos os irmãos que estão nos presídios,
a todos aqueles que estão envolvidos em disputas sangrentas, em guerras. Enviemos a nossa vibração de amor, envolvendo nas melhores energias que o Cristo está trazendo a todos nós nesse instante. E assim, trazendo a bênção de Nossa Senhora, vamos pedir a ela que nos ensine a amar e perdoar, orando todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, rogai por todos os irmãos que estão participando desta live nesse instante, todos nós pecadores, todos nós cheios de equívocos. Perdoai nosso orgulho ainda tão grande, a nossa cegueira. Rogai por nós, Senhora, não nos abandone. Rogai por cada irmão que foi colocado nas intenções dessa live. Rogai por Elizabeth Souza e por Regina de Fátima Oliveira, por Ana Carolina Marim. Rogai por todos aqueles que estão voltando ao mundo espiritual. Acolha-o, Senhora, na bênção do teu amor. Rogai por nossos antepassados. E que as tuas flores caiam agora sobre as águas que deixamos para a vibração. Que as tuas pétalas estejam cheias dos remédios necessários ao nosso equilíbrio, ao nosso fortalecimento, à restauração das nossas forças físicas e psíquicas. Ah, Senhora, somos ainda tão doentes. Curai-nos daquilo que nos adoece. Rogai, Senhor, agora e na hora da nossa passagem. Muito obrigado. Graças a Deus. Que essa noite do perdão nos cure, nos levante e nos traga vida nova. Uma excelente noite a todos. Nos vemos na próxima quarta-feira, 21 horas, aqui pelo Facebook. Paz profunda, bênção de Deus.